E olha, como a gente já havia falado na nossa introdução, já se encontra com a gente aqui nos nossos estúdios a doutora Rosana, que é candidata a prefeita na cidade de Porto Belo pelo Partido Socialista Brasileiro, o 40. Né? Isso quer dizer então que nós temos bastidores da política? De volta com vocês, eu já vou pedir para a produção abrir a nossa câmera de estúdio, está aqui. Doutora Rosana, muito bem-vinda aqui aos estúdios da TVT. Aqui é o estúdio do jornal Top News, onde a gente vai poder bater um papo, porque aqui tem o quadro Bastidores da Política, como a senhora acabou de ouvir agora há pouco, né? Muito obrigada. Aqui ao lado a gente tem o estúdio 2, aqui é o estúdio 1, né? O estúdio 2 aqui ao lado é o estúdio do Pod Quinto Round. Lá já é uma pegada mais firme, né? E a gente tem lá 40, 50 minutos, né? Aqui menos tempo, porque a gente tem um jornal ainda para levar ao ar, né? Mas a senhora que veio aqui para falar para a gente, né? O pessoal fala por aí que eu falo um pouco demais quando estou entrevistando, às vezes porque eu gosto de debater algum assunto, porque eu gosto do debate, né? Mas a senhora veio aqui para falar das suas ideias, das propostas que tem lá para Porto Belo, se assim, né, se assim eleita for. Para aquela câmera ali, a gente sabe que a senhora é advogada e que a senhora é professora. Mas o que mais a doutora Rosana é? Né? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, Elcio, pelo convite. Obrigado à Top Elegance por poder oportunizar para a população de Porto Belo e região essa entrevista, né? E a doutora Rosana, antes de ser advogada, eu fui professora de artes na APAI de Porto Belo, também professora de ensino em tempo integral. Antes disso, eu me formei em musicoterapia em Curitiba, ainda muito novinha, e pude ser terapeuta, então entender também um pouco da parte de saúde. E toda essa caminhada, essa trajetória me trouxe até hoje eu poder ser, né, a candidata a prefeita de Porto Belo, buscando aí ser a primeira prefeita de Porto Belo. A doutora é natural de Porto Belo? Não, eu moro em Porto Belo há 20 anos. 20 anos. Eu sou natural de Cuiabá e migrei com 16 anos para Curitiba para fazer minha primeira faculdade de musicoterapia. E eu tenho uma trajetória um pouco diferente, né? Eu fiz uma preparação para ser freira, estava me preparando para isso, e eu conheci meu marido assim que eu terminei ali a faculdade, estava terminando, e nisso eu decidi casar, enfim, e na sequência a gente veio para Porto Belo, que era a região que ele queria muito, morar na praia, então a gente optou ali muito rapidamente mudarmos aqui para Porto Belo. Beleza. Eu estou preocupado com o áudio da doutora, eu vou pedir para a produção colocar a nossa imagem estática, 30 segundinhos e a gente já resolve, né? Bom, agora sim, a gente já conseguiu resolver aqui o problema do áudio. É claro, vocês estavam ouvindo a doutora, mas um pouco baixo, agora vai ouvir um pouco melhor, né? Doutora Rosana, a gente estava falando de Porto Belo e a gente estava falando de onde vem a senhora. A senhora já disse, vem de Cuiabá, mora há 20 anos na cidade de Porto Belo, né? Eu migrei para o sul muito nova, né? Já estou com 41 anos. E aqui eu fiz a minha vida, né? Construí a minha família, o meu marido. Moramos ali no bairro Centro. E sempre moramos ali no mesmo lugar, na mesma região. Então, é a cidade que a gente escolheu fixar as nossas raízes e sermos muito felizes ali na cidade. A ideologia partidária, ela vem desde sempre, e a senhora sempre foi militante dessa ideologia do partido, porque é um partido de esquerda, né? De centro-esquerda, né? Porque a senhora caracteriza como centro-esquerda. Isso, o PSB passou por uma reforma, que é muito bom assim, as pessoas saberem. O PSB ele nasceu em 1947, com o AI2 ele foi, né, ocultado, extinto, mas a gente volta em 1988 com a redemocratização. E pelo fato de eu ser muito mais progressista, né, lembra que eu falei agora há pouco que eu tinha uma inclinação para a questão da vida religiosa, né, de servir as pessoas, então eu sempre tive essa inclinação de poder estar ajudando, né, fazendo como a gente sempre aprende, fazendo o bem, não importa quem.
né, buscando que as pessoas tenham a oportunidade de estudar. Eu sou muito defensora da educação. A educação transforma, a educação que possa trazer para uma criança, né, o sonho, a esperança de poder mudar a sua realidade. Então, eu sou fruto da educação. Então, sim, eu sempre tive essa inclinação, mas o partido em si, ele veio mesmo há 3 anos, que aí a gente estava... eu pesquisei muito sobre o partido para verificar qual que é a inclinação. E pela questão mais social, né, eu sou uma defensora da moradia social em Porto Belo, que nós não temos um plano habitacional ainda, é uma necessidade para ontem, a questão do saneamento básico, a questão da estruturação de uma cidade, né, visando o lado social, é por isso que eu estou no PSB. PSB, Partido Socialista Brasileiro. Isso. A sigla em si, né, a gente tem uma conversa interna, né, no PSB, isso é uma conversa interna, onde há uma conversa para que troque um pouco, porque a questão do socialismo, algumas pessoas elas acabam não compreendendo, né, porque a gente está falando do social, a questão social mesmo de serviço à população. Que é o partido do vice-presidente da República. Do Geraldo Alckmin. E é o partido, para você que não lembra, do Eduardo Campos, né? Nós tínhamos o Eduardo Campos, que estava concorrendo para presidente da República, e ele teve a tragédia, né, do avião que caiu naquela ocasião, né, que infelizmente houve ali uma situação terrível, mas é o partido dele, né, o partido que traz aí muita tradição no nosso país, um partido que nós não temos, né, escândalos, nós não temos situações de nos envergonharmos, pelo contrário, a gente caminha aí exatamente com a proposta de levar para a população o desenvolvimento, né? A gente fala que a gente é defensor da liberdade porque é assim que as pessoas conseguem crescer, conseguem evoluir. A senhora disse antes que a senhora é de uma formação cristã. Cristã evangélica? Viu? A minha primeira formação foi cristã católica, né? Eu tive toda uma formação, porque eu pretendia seguir a vida religiosa enquanto freira, fiz missão fora do Brasil, fui para a Bolívia, visitei muitos lugares, fiz missões assim, no Centro-Oeste, eu sou do Centro-Oeste, então conheço bastante essa região, mas aprove aí a Deus, né, me trazer para o Sul, para eu fazer faculdade. Na ocasião, a congregação que eu fazia parte, estimulou muito o estudo. Então, Rosana, vai estudar, é isso que você precisa, é isso que é o teu chamado, estudar, porque, né, para você servir também em qualquer esfera, você precisa ter bagagem. E, de repente, eu mudei a minha caminhada, quando eu vi era outra, e graças a Deus, assim, conheci meu esposo. Eu me converti à religião evangélica em 2000 com 22, 24, assim que eu conheci ele. A minha mãe já era evangélica, né? E isso daí a gente já era muito tranquilo na minha casa, o respeito pelas religiões. Eu nunca tive esse problema de desrespeitar, porque eu sempre fui muito educada nessa situação de que a fé é algo muito íntimo, né? Que as pessoas têm um valor muito íntimo, que a gente não pode agredir as pessoas quanto à questão do que ela acredita. Então eu tenho na minha família pessoas de todos, né? Não posso falar de todos, mas de vários religiões, então eu aprendi já desde o começo a respeitar essa diversidade. O partido é laico, né? Exatamente, o país é laico. O país. O país é laico. E o respeito acima de tudo, né? Eu tive muita experiência enquanto professora de ver, né, de saber que os alunos tinham uma formação diferenciada, então a gente precisa ter esse respeito, né? Para que a gente desenvolva a educação, né, de uma forma que todos se respeitem. Sim, as pessoas têm o direito da livre escolha, né? De escolher o que elas querem ser, né? E o país, como a gente estava falando, nós vivemos ainda num país laico, né? Tem país por aí que, né, for olhar para a China, né, não dá para falar de Jesus lá, né? Eu nunca fui para a China, então... É complicado, né? É complicado. Os países que eu fui... Se for para a Coreia do Norte, pior ainda. Eu nunca fui para lá, então, mas eu visitei já alguns países no mundo, tenho muita vontade de ir também para o Oriente, né? Isso não está fora dos meus planos, mais para o futuro, né? Um planejamento aí, bem para o futuro. Mas eu tive a oportunidade de visitar alguns países que eu pude ver a riqueza das diversidades que a gente tem também no mundo, né? Eu sou uma apaixonada por diversidade, sabe? Eu tive a oportunidade de ter muita experiência, porque na congregação que eu fazia parte, o carisma era a migração. Então eu fazia documentações, né, eu ajudava a documentar migrantes no Brasil, né, imigrantes de outras regiões do mundo que estavam no Brasil e precisavam de um apoio. Então eu conheci muita gente, conheci muitas religiões diferentes. Isso já atuando como advogada? Não, tô falando lá na época que eu tinha 16, 17 anos, fazia musicoterapia, no intervalo eu fazia missão, então sempre tive uma vida bem intensa mesmo.
né? Então, no campo missionário eu fui nesse carisma e então foi, perfeito. Foi bem bom. Vamos lá, né? De uma ideologia de centro-esquerda, como a senhora disse, fazendo uma reformulação aí no novo PSD, né, PSB, perdão, no novo PSB que tem como vice-presidente da República Geraldo Alckmin, ali junto com o Lula, né? O que a senhora traz nesse plano de governo que seria capaz de convencer o eleitor de Porto Belo a eleger a senhora como prefeita da cidade? Bom, para a gente construir o nosso plano de governo, nós ouvimos a população, algo que a própria população aplaudiu, porque você pensar em governar o povo sem ouvir, sem saber dos anseios da população é impossível, né? Então até o nosso tema é desenvolvendo Porto Belo para todas as pessoas e não só um setor específico. O Porto Belo ele grita, né? As pessoas gritam, as pessoas estão horrorizadas com um desenvolvimento apenas para uns, enquanto alguns bairros da cidade têm totalmente a desassistência, não tem ali alguns ramos que está sendo assistido. Então, as pessoas, elas vieram, né? Elas trouxeram as suas demandas. Eu já acompanho Porto Belo através de algumas associações. Eu sou integrante da associação do meu bairro, da AMA-CPB, também da associação do Perequê e diversas outras associações. Sou uma também apaixonada pela formulação das pessoas se unirem em associação. Eu sempre falo para as pessoas assim, olha, vocês têm que se associar, vocês têm que viver em comunidade, porque isso afasta até a bandidagem. Todo mundo se conhece, todo mundo tem ali um bem comum que defende. E isso eu trouxe para o plano de governo. Como assim? Porto Belo tem uma realidade em que, para muitas pessoas ali, as gestões vêm com um pensamento tão somente de beneficiar o turista, né, o investidor e o trabalhador, e a pessoa que precisa de residência, que precisa de casa, que precisa de um plano habitacional, que precisa de uma escola em tempo integral. Então isso nós contemplamos no nosso plano, né? A mãe, o pai que precisa trabalhar na temporada, porque nós temos essa realidade. Nós não temos essa visão hoje. E o plano, né, o plano do time 40, ele traz isso, né, de tratar o social, de tratar as pessoas e incluir no orçamento as pessoas, já que Porto Belo é uma cidade que tem uma renda considerável pela outorga, né? Nós temos aí a construção, então a outorga onerosa trouxe recursos para Porto Belo e que precisa ser bem administrado, e bem administrado é pensar no povo. Porto Belo já foi governado pelo PT, né? A senhora era aliada àquele governo quando Porto Belo foi governado pelo PT? Olha só, boa pergunta. E é bom que aí eu sano algumas preocupações, né? O que acontece? O Porto Belo foi governado pelo PT, salvo engano, na eleição de 2012. 2013, 14, 15, 16, uma coisa assim. E naquela ocasião, o meu adversário, né, o atual gestor, nós estávamos juntos, no time contrário ao PT. E eu ajudei a elegê-lo porque eu era cota, né? Eu fazia parte do PL, que virou PR. E por que a Rosana fez parte do PR? Bom, na época, né, eu sempre quis ajudar, então, naquela época eu tinha um amigo... A vontade era ajudar. A vontade de ajudar. E ele já sabia que eu tinha feito uma viagem para fora do Brasil e ele ficou assim, você vai voltar quando? Eu preciso que você ajude. Para ajudar em quê? Na política. Eu falei, não, eu gosto da política até. E aí né, a gente pensou, bom, vamos ajudar com a cota feminina, você é uma pessoa que gosta, né, de levar o público, enfim. Eu falei, bom, então vamos lá. E a gente trouxe o PR, que hoje é o PL, para Porto Belo. Então, quem trouxe o PL para Porto Belo foi a Rosana. Olha só. Que hoje é adversário da senhora, porque está no governo também. Quando eu pedi a minha desfiliação do PL, que é o vice, né, que é meu irmão em Cristo, nós congregamos na mesma igreja, eu liguei e falei, olha, aí o teu irmão, quero Congregam na mesma igreja ainda até hoje? Sim. Eu sou uma pessoa... É sério isso? Sério, eu sou uma pessoa muito tranquila. E lá na igreja, vocês conversam sobre política ou não? Ou é interessante que eu odeio conversar sobre política na igreja. Odeio. Vai para a igreja é para fé mesmo. Olha, realmente, porque eu tenho tantos problemas para resolver, tanta tribulação. Pensa, a minha profissão, gente, né? Agora eu estou na política lá, mas assim, quem leva flor para advogado? Quem leva bombom, cacau, show? Ninguém, só leva problema. Então, eu tenho que, né, resolver o problema dos outros. E agora eu quero resolver o problema de Porto Belo, pensa. Então eu chego na igreja, eu quero orar, olha, falar com Deus, cantar, adorar.
E o irmão Ailton é o meu irmão em Cristo, né? Então eu converso assim, poxa, né? A gente está aqui e tem mas é interessante, né? É surpresa para mim, eu não sabia. É interessante, a senhora trazia aqui esse fato novo de que, né, fofocas dos bastidores. O vice-prefeito de Porto Belo, né, o e a família do irmão Ailton é muito próxima. É irmão em Cristo da senhora. Só para você ter ideia, um dos sobrinhos dele fui eu que ensinei a tocar teclado. A gente fazia parte do mesmo grupo de louvor. Você então, era assim, musicista, né? Sim, eu sou musicista também. Então, assim, eu sempre ajudei na igreja por conta disso. Então, assim, eles me conhecem muito bem. Me causa espanto, que eu sei que não é da parte deles, né? As fofocas que vai, ó, uma coisa assim, a Rosana é abortista. Meu Deus, aquilo lá, caramba, quem é o ser humano? Eu ia perguntar, fofoca do tipo. Eu falo, quem é o ser humano? Eu tenho certeza que não parte deles, né? São pessoas maldosas, ruindosas, que infelizmente tratam a política como oba-oba. Eu sempre tratei a política de maneira séria, mesmo quando eu estava ajudando esse outro amigo, né, que era presidente, enfim, do dito partido, eu sempre tratei assim de uma forma muito serena, muito tranquila, para não acreditar em tudo que se fala. E espalharam muitas coisas, por exemplo, ela é filiada ao PT, aí eu tiro a minha ficha de filiação, nunca fui filiada ao PT, gente. Fui filiado ao PR é porque e agora ao PSB. É porque agora vê a senhora filiada, candidata, né, no partido do Alckmin, junta as coisas, né? Sim, Alckmin Lula é um passo, né? O MDB está em Itajaí com o PSB, com o meu partido. E outra coisa, salvo engano, eu acho que até o deputado Emerson, olha, me corrija se eu estiver errada, já fez parte do PSB. Nós temos candidatos e inclusive vereador hoje que já foi do quadro do PSB. O PSB já abrangeu muita gente ali em Porto Belo. Essa questão partidária, ela é muito complicada, né? Se eu falar para a senhora que eu tenho um primo, ex-prefeito de Itapemirim, porque eu sou do Espírito Santo, estou aqui há mais de 30 anos, né? E ele hoje é candidato, ele foi reeleito, depois de reeleito foi cassado porque na pandemia deu emprego para todo mundo e quando acabou a eleição teve que enxugar a folha e mandar todo mundo embora, a justiça entendeu como abuso de poder. Foi cassado por todas as instâncias, passou por todas as instâncias, foi cassado no Supremo, teve que entregar a prefeitura para uma nova eleição, como teve aqui em Porto Belo, porque o professor não quis assumir, o professor Elias não quis assumir. Né? Foi na mesma data, lá também teve uma eleição suplementar, porque ele foi cassado. Né? Ele hoje é candidato, lá novamente, pelo partido da senhora, pelo PSB. E antes não era do PSB. Não. Então, assim, eu tenho só 2 partidos. Eu conheço colegas, né, de políticos que já passou em mais de 10, mas quando eu pergunto qual é a ideologia do seu partido, não sabe dizer quando nasceu. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Então, o eleitor, ele deve se preocupar com isso, afinal de contas, né, o que essa pessoa segue? Não dá para colocar, infelizmente, essa coisa do extremismo, né, ou é direita ou é esquerda, parece, e aí tá, mas a direita só pode ser daquele partido, e a esquerda só pode ser daquele partido. E os centros são o quê? Né? E isso é muito importante, assim, eu sou muito adepta, né? Eu considero muito a questão do pluralismo partidário, que é uma questão constitucional, de que nós devemos ter, né, vários debates. Para mim, deveria ter aí 4, 5 candidatos à Prefeitura de Porto Belo. Infelizmente, né, só temos 2. Então, só podemos discutir 2 planos de governo. Se não tem a senhora, só tinha o prefeito. Aí era WO. Mas a gente pode discutir, a gente pode falar. E o povo pode votar naquele plano que achar mais condizente, na pessoa que está mais preparada para implantar esse plano de governo, né? Assim, eu estou muito tranquila com o nosso plano de governo, porque a todo momento eu fiz parte, né? Eu redigi junto, então não é algo feito por alguém, né? Porque quando a gente está prefeita, quando a gente está numa liderança, a gente tem que ter o controle e a firmeza. Não dá para ser hoje em dia o político conhecido e vamos eleger. Hoje as pessoas estão procurando pessoas que também sejam técnicas, além de ser simpático, claro, né? Tratar o povo bem. Então é isso que Porto Belo precisa e a gente, nós do PSB, partido que também eu presido, a gente coloca aí à disposição. A senhora falou num assunto muito importante, quando a senhora diz que o partido, que as pessoas devem saber as ideologias do partido, né? Porque é uma coisa muito séria. Eu também penso da mesma forma, deve buscar a ideologia do partido, estudar, né, o que está lá escrito na ideologia do partido, né?
Porque a gente vê, na maioria das vezes, as pessoas querendo um partido para se candidatar. Elas querem um partido. Aí depois vem crítica, mas porque você esteve lá, você esteve naquele partido lá, a pessoa não sabe nem se o partido é de esquerda ou de direita. E tem outro detalhe, como a senhora disse. As pessoas elas também se enganam, se equivocam em falar assim, eu sou de direita. Ok, beleza, cada um tem a sua inclinação. Mas a gente pergunta, mas o que é ser de direita? Então assim, você quando vai num posto de saúde, quem luta pelo direito de ser bem atendido, do SUS, né, serviço único ali de saúde para o nosso estado, para o nosso Brasil, quem que está lutando? É a esquerda ou é a direita? Quem quer privatizar e quem quer humanizar? Quem quer? Então você precisa se questionar. Você é de direita, então você não é a favor da escola pública. Por quê? Porque é um sentido de quem quer a escola pública no nosso país. Né? Então se questione isso. Apesar das pessoas pensarem que são de um lado, às vezes elas não são. O resultado que elas querem é um Estado mais protetor. E quem busca esse Estado protetor? O Estado mínimo, a direita defende. O Estado protetor, a esquerda defende. E quem está no meio, normalmente a gente pensa, né? Tem coisas que precisam privatizar, tem coisas que precisam o Estado vir com mais força para a gente poder ter a evolução. Doutora Rosane, o que eu penso é que a questão é o caminho para onde nos levam. Isso. Né? Eu vejo as eleições municipais uma das eleições mais importantes do país. É a mais importante. Porque são elas que vão ditar a próxima eleição, que é a eleição presidencial, governador, né? São os cabos eleitorais, são as pessoas que são eleitas agora, como vereadores e prefeitos, que lá na frente vão trabalhar, que serão cabos eleitorais dos seus partidos. Eu não vejo só com essa percepção. Não só com essa. Eu vejo como muito importante as eleições municipais, porque está lidando com o meu dia a dia. O meu dia a dia do buraco na rua, do meu filho na escola, na creche, o meu transporte, mas quer dizer, se a mobilidade. Se a senhora não tiver apoio de governo, apoio federal, municipal, o município também não anda. Não funciona SUS, não funciona nada do que a senhora está falando aí. Eu também vejo a questão como apoio, mas também como articulação política, porque nós vemos muitos políticos que não são daquele grupo político, mas conseguem. Por quê? Porque tem uma barganha, porque tem uma mobilização suficiente para trazer. Né? Então, assim, por exemplo, aqui, o governador é de uma inclinação partidária e o presidente da República é de outra. Como que um prefeito, uma prefeita vai conversar com os dois? Já que a gente precisa de recurso federal e recurso estadual. Então, precisa ter articulação política também, para que a gente possa, no caso de Porto Belo, ter todos os recursos necessários. Quer um exemplo? Nós temos, no governo estadual, disponibilidade para a pavimentação de zonas rurais. E no meu plano de governo, eu quero fazer, né, o nosso time propõe fazer um circuito turístico, abrangendo ali o Sertão do Valongo, né, a questão rural, fazer o turismo rural também acontecer. Eu vou precisar conversar com o governador. Outra situação que eu preciso conversar com o governador e ter uma articulação política é quanto à questão da escola no centro de Porto Belo. Nós não temos uma escola básica no centro de Porto Belo. Por incrível que pareça, nós temos uma estadual e as nossas crianças precisam ir para o bairro Araçá ou para o bairro Vila Nova. Crianças ali acordando 5h30 da manhã para poder ir para a escola cansado, na chuva. Bom, o que a gente propõe? A gente propõe conversar com o governo estadual para que disponibilize algumas salas, já que aquela escola, né, do centro é uma escola estadual, para que a gente possa, pelo menos, ofertar matutino e vespertino, inicialmente, até construir a escola mesmo, central, essas crianças menores, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sexto, sétimo ano, se for possível ali, com as salas que estão desocupadas. Então, isso tem que ter articulação com quem? Com o Estado. Ah, mas não é do mesmo grupo político. Por isso que eu preciso que a população não só vote, mas apoie também esse plano de governo que vem para beneficiar a toda a população. Aí sim, governador, presidente da República vai notar Porto Belo e a gente vai poder prosperar para todas as pessoas. Porto Belo, por muito tempo, foi conhecida como um lugar de passagem. Isso aí era carimbado. Ficou conhecido como município de passagem. Com outras gestões, inclusive com essa e atual, isso mudou. Alavancou o crescimento, trouxe crescimento, mudaram o plano de diretores, né? A construção civil se alavancou, muitas empresas fortes vieram para Porto Belo,
alavancando a economia do município. Se eleita for, a senhora continua nesse governo que quer o crescimento da cidade? Eu amo o crescimento, mas o que nós vemos em Porto Belo é um inchaço. É um inchaço que ocorre devido ao mau planejamento. Quando nós falamos no plano diretor, que nós sofremos aí uma variação em 2019, a população do centro ela se revoltou porque não foi consultado diante de tantas mudanças que iriam acontecer em toda a cidade, e hoje nós pagamos esse reflexo. Inclusive esse plano diretor tem várias emendas, está parecendo um trabalho de Frankenstein. Então eu preciso governar Porto Belo para rever todo esse plano diretor, inclusive todas as oficinas que a Univale, foi contratada para fazer essas oficinas, foi realizada após o MP se manifestar. Então chegamos a esse extremo, porque a população gritava pela conferência da cidade para podermos mudar o plano diretor de uma forma em que houvessem bairros respeitados, a vontade da população, bairros que viessem sim a ter edifícios maiores, enfim, mas isso realmente aconteceu em Porto Belo. Quando prefeita, assim que prefeita for, eu vou passar essa revisão desse plano diretor, porque nós precisamos, o plano diretor não é só prédio, nós precisamos estabelecer as EIs, as zonas de interesse social, verificar, rever essas EIs, porque nós precisamos implantar o plano habitacional na nossa cidade. E esse plano habitacional, ele precisa de recurso federal. Nós temos um pouco da outorga onerosa, 10 milhões de reais já está em caixa, e nós precisamos rever tudo isso. Nós precisamos, com urgência. Eu amo o desenvolvimento, mas desde que o desenvolvimento seja sustentável. Então, é assim que eu penso. Para todos que vêm aqui, a gente tem uma perguntinha mais... maliciosa. Mais ácida, a gente chama assim, A senhora falou aí que é um novo PSB, um partido reformulado de 3 anos para cá. Não, eu estou no PSB há 3 anos. Há 3 anos que a senhora está, isso. Mas a senhora disse que é um partido reformulado e que tem ideias diferentes do que era antes, Socialismo ou capitalismo? Eu estou no Partido Socialista, então eu creio sim no desenvolvimento social das pessoas. Eu acredito que a gente consegue, com muito esforço, com muita união e com muito respeito, a gente desenvolver uma cidade como Porto Belo de uma forma que nós pensamos em todas as áreas. Quando a gente fala num pensamento de englobar todas as pessoas, eu estou pensando no servidor público, que precisa ser valorizado, precisamos de concurso. Mas pensar assim é enrijecer a máquina. Não. A gente sabe que quando a gente tem servidores públicos comprometidos, nós temos uma qualidade nesse serviço público, assim como nós temos, por exemplo, na UPA. A UPA hoje de Porto Belo, ela é gerenciada, administrada, é contratada uma empresa, e a reclamação é geral. Por quê? Porque nós não temos o controle dos médicos que ali atendem, uma terceirizada que contrata. Nós não temos, não sabemos quem serão os médicos que estarão ali. O que nós sabemos é que a empresa tem que cumprir aquilo que está no contrato. Mas eu sou partidária de que a gente precisa fazer concurso público, pagar bem o médico. Nós temos em Porto Belo médicos que fogem de Porto Belo porque ganha 1/3 do que ganharia ali em São José, em Florianópolis, em cidades muito perto. Então precisamos melhorar isso daí. Então isso é um desenvolvimento social. Eu sou partidária de que a cidade de Porto Belo precisa valorizar o social, valorizar as pessoas que ali estão, então ofertando um serviço público, Por isso que eu sou desse time que valoriza o serviço público com qualidade, com um bom salário, para que tenha um bom atendimento. Doutora Rosane, essa questão do socialismo e capitalismo daria um bom debate para muito tempo para a gente conversar sobre isso, Quando a senhora faz umas falas ponderadas, mas mostrando que a senhora é da ideia do igualitário. Exatamente. A senhora é da ideia do igualitário. O que a gente vê que não funcionou em lugar nenhum, Aonde? Na China, Coreia do Norte, Cuba, Vietnã. Então é meio perigoso, Quando a senhora fala de um social que atende as pessoas, eu concordo que as pessoas precisam ser atendidas de forma igualitária, elas precisam ser atendidas. Mas quando a gente vai para essa pergunta, ela é uma pergunta muito mais profunda, que requer um debate muito maior. Sim. Eu vou chamar a senhora de novo para vir aqui antes da eleição,
para a gente bater um papo maior, para a gente falar sobre isso. Quem sabe no Pod Quinto Round, que a gente tem mais tempo. Sim, né? sim. Eu adorei. Será um prazer falar. Eu adorei entrevistar a senhora. Adorei Obrigada. entrevistar a senhora. Né? Aqui a gente chama todos, o jornalismo é isso, aquilo que a gente falou para a senhora em off, é isso que acontece aqui dentro. E as pessoas têm liberdade. Né? A gente está com 30 minutos, é isso, produção? Esse é o nosso tempo. A gente acordou ali antes, né, com todos os candidatos. E eu vou lhe dar mais 2 minutos para a senhora fazer as suas considerações finais, olhando para aquela câmera que a senhora está ali, né, e pedir o seu voto. Claro. Né? Pedir o seu voto, divulgar o teu número e pedir o seu voto, que é o mais importante agora, e agora pode, né? Estamos na campanha, pode pedir voto. Com certeza. Né? Fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez essa entrevista, você que me acompanha. Eu peço voto no 40. O 40 é o time da mudança, a mudança que pode acontecer em Porto Belo de uma maneira muito firme, muito sólida. Eu, doutora Rosana, juntamente com meu vice, Vanderlei Roslindo, temos o prazer de apresentar esse plano de governo para você. Um plano de governo que é possível. Muitas pessoas acham que não é possível. Sabe por quê? Porque eles estão acostumados com muita roubalheira, muita coisa diferente aí. Mas você me conhece, você conhece o meu vice Vanderlei Roslindo. E você sabe que nós somos pessoas íntegras e que com certeza você votando no 40, Porto Belo poderá desenvolver para todas as pessoas. Essa é a nossa proposta. Continue nos acompanhando, continue falando da gente. Você que quer conhecer um pouquinho mais a Rosana, conhecer mais o Vanderlei, é só mandar aí pelas mídias sociais, que vocês sabem que a gente chega aí, a gente vai. A nossa campanha está sendo no corpo a corpo, porque a gente quer ouvir você, olhar olho no olho, porque a gente não tem nada a temer, muito menos a gente não tem nada a esconder. Muito obrigada. Vote no 40. Tá, e vamos deixar claro também que o Vanderlei está aqui, né? Sim. Acompanhando a candidata a prefeita, o vice está aqui, né, ali na nossa recepção. Que já era PSB em 2004, 2008, quando foi vereador e lutou muito pelo servidor público, pelas professoras, principalmente professores, os servidores públicos, colocando a data base que não tinha, lembram? E várias outras benefícios que nós tivemos Assistindo na cidade. ali pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube. Doutora Rosana, eu vou pedir que a senhora aguarde um pouquinho aqui com a gente, né? Obrigada. A gente vai mandar uma matéria para o ar, né? E já a gente conversa aqui em off, tá? Esteve com a gente hoje aqui, né? A produção está me avisando ali, né? Esse foi mais um Bastidores da Política. Eu conversei aqui com a doutora Rosana, que é candidata em Porto Belo, né, a cidade dos transatlânticos, com o número 40, ela que é do PSB, né? Esse foi mais um Bastidores da Política.